à primeira vista. Olá, bem-vindo ao 25º episódio do Humor à Primeira Vista, o podcast sobre humor da ESCS FM e do Expresso. O meu nome é Gustavo Carvalho. Continuamos em regime de isolamento social, portanto, peço desde já desculpa pela qualidade do som não ser a conhecida. O convidado de hoje não é de confiança, pelo menos, atenção, é o que o próprio diz, não estava a fazer nenhuma insinuação relativamente ao estado atual do cabelo. Ele é um dos criadores da série de sketches Falta de Chá, que começou no YouTube e foi dar à SIC Radical. Apesar de ser formado em Engenharia Informática, não ficou conhecido pelo JavaScript, mas sim pelos Vox Pops. Mais recentemente, dedicou-se ao stand-up comedy. Aliás, foi a primeira pessoa que via ter um heckler fora do recinto do espetáculo. Ainda tem agendado o espetáculo com Rui Conceição, insultos de pessoas bem educadas, que mistura stand-up e roast. Em tempos de quarentena, criou o Quarentena Show, um talk show no Instagram, com vários convidados. Hoje está no Humor à Primeira Vista para mostrar o amor que tem por Louis C.K. e para responder às perguntas, mas já sabes, não confies no Ricardo. Bem-vindo, Ricardo Cardoso. E no mundo do Muito rap, obrigado. no mundo do rap também conhecido como Lightbolt. Exatamente. Obrigado Tu és um grande investigador. Estou assustado neste momento. Tive sorte também com o timing de ter Pois foi, calhou agora os vídeos todos, exatamente. A tua carreira de rapper. Sabes, quando eu estive a ouvir, encontrei Encontrei o Estado de Emergência, uma música... Sim, já viste, calhou tudo agora. Foi o melhor momento para eu revelar esta minha faceta. Pois foi. Eu há 10 anos atrás estava a pensar, bem, daqui a 10 anos para a frente vai haver um estado de emergência e isto vai calhar bem. Mas por acaso, olha, devo dizer que gostei da música. Epá, sim, mas é um miúdo, estás a ver? É um miúdo a rimar... Quantos até que tinhas na altura? Pá, tinha 18, 19 anos, estás a ver? E tu dizes um que... miúdo a tentar fazer música... Desculpa? Aquilo era... A banda chamava-se The White Pills, com Sim. DA. Porque era aquela influência da Weasel, os Mind the Gap, era fixe usar DA. Então eu tipo, nós somos do rap, temos que usar DA, não é TH. Eram essas as influências. E tu dizes que tinhas um colega que fazia contigo, ou seja, tu eras o Lightbolt, ele era o Hunter, certo? Exatamente. Bolas, tu sabes coisas. Eu encontrei o Digging. álbum. Encontrei o álbum na FNAC. Aliás, vocês podem... Só para contextualizar aqui, vocês podem ver a história explicada no La Resistance, que é no fundo uma série que está no canal do Duarte Correia da Silva e do António Azevedo Coutinho no YouTube, que são comediantes também, e o Ricardo contou lá essa história. Tu dizes que portanto, o nome dele é Ruben, certo? E o nome de quem também te ajudava a produzir algum dos vídeos era o Ruben, é a mesma pessoa? Exatamente. Damn! Exatamente. Okay. O Ruben é um amigo meu de infância. É um amigo meu de infância que eu comecei a fazer rap e trouxe-o para o rap. Mais tarde eu comecei a fazer vídeos e disse, preciso de ajuda, trouxe-o para os vídeos. Basicamente. É um bom amigo, então. É um bom amigo. Agora atualmente já não está comigo a fazer vídeos, porque pronto, de repente o ritmo foi mudando, e também por escolha pessoal dele, ele mudou de rumo. Houve uma altura que ele também estava aí mais para o vídeo, audiovisual, e aquilo estava a ser bom para ele, em termos de experiência, e como acabou por mudar o rumo, deixou de fazer sentido estar mais tempo comigo, mas continuamos grandes amigos. Ótimo. E vamos para percebermos melhor, como já referi na introdução, tu tiraste o curso de Engenharia Informática, interessavas-te de alguma forma por rap e acabas a fazer comédia. Como é que isto aconteceu? Exato. É que tu já disseste em várias entrevistas que gostas de dominar os vários formatos, ou seja, mesmo na comédia já fizeste sketches, vox pops, outro estilo de vídeos também. Sim, as pranks, as mais chamadas pranks. O rap, também se quisermos incluir. Neste momento, qual é que é o formato que estás a procurar dominar?
Não é dominar, agora estou numa mais de experimentar. Havia um formato que eu sempre quis fazer e nunca me achei capaz, que era a parte do talk show. Tinha sempre aquele bichinho, curtia ter um talk show, curtia falar com pessoas interessantes. Eu gosto de falar com... tenho mesmo prazer em falar com pessoas, então acho que podia ser interessante ter experimentar esse formato. E a minha ideia era sempre, ok, eu antes de chegar a esse patamar, de poder falar com pessoas, no mundo da comédia, era tipo, ok, eu vou começar a dominar os segmentos. Não é dominar, mas tipo... Experimentar, no fundo, ter a experiência. Era conseguir masterizar. Masterizar parece música. O que quero dizer é experimentar e sentir que estou à vontade naquele formato. De todos os talk show. O talk show tinha um momento Vox Pop e disse, ok, quero ter Vox Pop. Tinha um momento de apanhados, queria saber... saber fazer esses géneros. E no fundo, todos dão-me prazer. Okay. Há uns mais do que outros, mas gostava de fazê-los bem. Mas tu pensas quando eu comecei, o meu primeiro vídeo no YouTube é uma paródia musical, política. Depois sigo outra vez para outro vídeo também com algo tipo sketch político. E logo aí começa a sentir pressão do género, não, mas eu não quero ser um comediante só de política. Eu não quero ser esse... Eu não quero ter uma pressão de repente as pessoas estarem a olhar para mim como o gajo vai criticar a política. Então comecei a explorar outros formatos. Adorava apanhados e ainda hoje gosto de alguns. E quis explorar esse meio de teres uma personagem, brincares à volta daquilo. E era muito desafiante para mim porque eu sou muito antissocial. Eu sei que não parece, mas eu sou o gajo da informática. És tímido. E o gajo rapper que era rapper no quarto. Estás a ver? Sim. Mas tu pensas, digamos que em termos de uma estrutura de carreira, se quisermos chamar assim, tu pensas, agora vou desenvolver as minhas capacidades neste tipo de conteúdo, agora vou passar para este, agora vou passar para este? Não, é um bocado pelo que me puxa. Por exemplo, neste momento é o que me puxa pela necessidade e o prazer que aquilo me traz. Isto parece uma equação parva, lá está. Comecei a ver isto agora gostava de falar com pessoas, experimentei agora isto dos lives no Instagram. Isto não é para ficar, isto é só tipo um teste. É tipo, ok, deixa cá ver o que é que sai daqui. Deixa cá ver o meu à vontade para falar com pessoas que eu não conheço tão bem. Há formatos que eu gosto muito e gostava de fazê-los mais rentáveis, por assim dizer. Mas é difícil vendê-los para televisão. Se eu pudesse, eu estava neste momento só a fazer conteúdo de ficção de humor, televisão / algum espaço que aquilo pudesse existir. Séries de ficção? É isso que estás a dizer? Séries de ficção. Adorava séries, filmes, tudo com humor. Isto era o goal. Algo como, por exemplo, falando do Louis C.K., algo como a série Louis, por exemplo. Por exemplo. Eu tenho imensas ideias e escrevo tudo. Não escrevo as ideias até ao detalhe, mas escrevo tipo... as ideias, as premissas de uma série, tem muitas coisas em prática que depois mais tarde ou alguém faz ou não sei, ou eu vou fazer, percebes? Acaba por ser isto. Mas tens algumas na gaveta ainda, então? Tenho muitas e a questão é, eu penso assim, imagina, pensas numa ideia de um projeto, ok, quais são os meios que eu tenho para fazer isto? Logo a partida são poucos, ok, será que eu quero fazer isto mal feito? Ou com menos qualidade? Esse é o desafio, ok? Claro. Se quer fazer com boa qualidade, tem que esperar que haja essa disponibilidade ou oportunidade que alguém me dê para o fazer. E acaba por ser essa gestão que eu tenho que fazer. Por exemplo, eu fazia... A minha primeira série é uma série de Vox Pop porque era a única que eu dependia de mim, de um gajo. De repente, eu posso fazer uma coisa com qualidade máxima para o Vox Pop que só depende de 2 pessoas. E acabei mais por especializar nessa área porque, ok, era aqui... Eu poderia estar a competir com um gajo nos Estados Unidos porque ele não ia ter mais do que uma câmara e um microfone. No fundo, o Vox Pop era uma câmara e um microfone. Certo. No stand-up também tens isso. E o stand-up é uma coisa que eu tenho estado a fazer nos últimos anos e a redescobrir essa essência que me dá cabo também dos nervos. Mas que dá-me esse prazer de... É uma coisa mais minha, são as minhas histórias. Sou mais eu. Enquanto se calhar num apanhado sou uma personagem ou tem uma crítica por trás,
ainda sou eu, só que não sou tão eu. Então dirias que o stand-up é o formato em que, se calhar, não neste momento em que estamos em quarentena porque não consegues estar a fazer stand-up, mas neste espaço temporal dos últimos tempos, tens procurado mais desenvolver esse formato. Sim. É, E é um é o que estás mais formato... focado. É um formato que eu agora estou mais focado, mas é um formato que é um bocado... Como é que eu ia dizer? Tem duas vertentes, que é... A primeira vertente é... Não é um formato que tu possas criar muito conteúdo, do género... quer dizer, mais ou menos, se tu fores ver o Afonso Padilha, ele faz muito conteúdo de stand-up. Certo. Eu olho para aquilo como comediante e fico pasmado e fico como é que ele é capaz de todas as semanas ter textos tipo solos. Nós achamos admirável qualquer comediante, tipo, todos os anos tinha 1h30 de texto fixe. Aquele gajo está a fazer, às vezes, vídeos de 40 minutos todas as semanas de stand-up. E isso é... Pronto. Tirando algumas exceções, é uma coisa que custa mais a fazeres bem feito. Demora mais tempo. E não é uma coisa que tenhas... é difícil, acho que é difícil, neste momento estamos a falar, acho que é difícil tu veres uma pessoa que não conheces lá nenhum a fazer stand-up e digas, sim senhor, do caraças, vou seguir este gajo. Eu acho que há pouco... Eu acho que tu vais ver quem é que tu já conheces e não ao contrário. Tu não costumas, tipo, se tu vires um gajo cómico, se calhar não tu porque gostas de comédia vais querer saber mais sobre aquela pessoa, vais querer saber se aquela pessoa teve uma banda de rap. Se for outra pessoa, vai só tipo, olha, achei engraçado. E esquece, aquela pessoa não ganha muita visibilidade por fazer stand-up. Claro, eu percebo. Precisa Eu de ganhar... sinto... Exatamente. Precisa de ganhar algum tipo de seguidores, neste caso. Exatamente. Eu acho que os seguidores têm que vir de outro formato. O stand-up é um bocado ingrato por isso, é que exige muito trabalho. É mais fácil conseguires dinheiro ou receberes dinheiro por essa performance de atuares ao vivo, mas depois não te traz muitos seguidores. Podes fazê-lo, mas é mais duro, porque pá, é como se vês um gajo a tocar guitarra num bar. Se calhar, se não for ninguém dizer que aquele gajo é especial, se calhar nem paras para ouvir ou tipo, ok, é giro. Ponto. Acho que é mais difícil alguém ser só focado em stand-up e vingar nesta altura, no dia 2. Não estou a dizer que daqui para a frente não possa ser diferente, porque o stand-up pode crescer e evoluir por outras vertentes, mas no dia 2 acho mais complicado. Sim, mas isso no fundo ainda é um resultado daquilo que a indústria da comédia em Portugal ainda tem para construir. Sim. E, por exemplo, agora, já que falas em ir buscar seguidores a redes sociais, à internet, etc., a maior parte dos comediantes, stand-up comedians portugueses que vivem do stand-up, a estratégia acaba por ser criar algum conteúdo, seja um podcast, uma série, que depois divulgam no YouTube ou como bem entenderem, para levar as pessoas que os seguem na net aos espetáculos de stand-up. Neste caso, também vai ser mais ou menos esse o teu objetivo, ou seja, agora que já fizeste várias coisas na net, gostas de explorar vários formatos, mas o teu principal objetivo vai ser viver do stand-up? Não tem a ver com o stand-up. Eu gosto de stand-up puro. Como é que eu ia dizer isto? Se me dissesses, podes viver de falta de chá, percebes? Eu iria, se calhar, continuar a fazer stand-up, falta de chá. O viver aí depende da oportunidade. Eu quero estar relacionado com comédia, percebes? Esse é o goal. Neste momento vives da comédia? Não. Não? Tenho um part-time de informática. Percebe? Okay. Que compensa o resto que a comédia pode dar ou não me dar. Porque a comédia é um bocado ingrata nisso, que há meses que são bons, há meses que não há. Ou há pouco. Agora não há, por exemplo. Agora não há. Exatamente. Se eu não tivesse um plano B, ou algo que eu pudesse me sustentar, ou o que for, eu se calhar agora estava tipo, ai. Percebes? Ou estás num nível, um patamar em que estás muito... Pá, já fizeste muito e tens ali um grande plafond que estás garantido nos próximos meses. Está tudo bem. Caso contrário, se estás ali entre dá, não dá, é mais arriscado não teres nada. Pois.
Claro. E já falámos dos vários formatos que exploraste. Eu acho que acabaste por ficar talvez mais conhecido com os Vox Pops e aquela série que já falei do Não Confies no Ricardo. Ahm, e existe, pelo menos parece-me, tenho essa impressão, que no meio da comédia pode existir algum tipo de preconceito às labels ou ao conceito de youtuber e de Vox Pop também. Achas Sim, que sim. ficaste um bocado marcado com isso? Epá, não, porque eu levo. Eu estou muito tranquilo. Porque pá, eu sempre que faço um vídeo, pá, quase sempre que tenho essa hipótese, tento fazer o melhor que posso. Estás a ver? E não faço cheap shots. Do género, eu às vezes falo com pessoas que eu digo: epá, ia dar um vídeo super engraçado, este gajo ia ser viral, mas eu vou poupar esta pessoa. Ou se eu ver que a pessoa não está num estado de 100%, eu não faço. Se eu vi que de repente já estou a falar com uma pessoa e percebo que essa pessoa tem alguma deficiência ou algum problema, não faço. Ou faço naquele momento e depois a editar percebo isso e tipo, nem sequer ponho. Pá, pessoal mais velho que não percebe às vezes tanto, também não faço. Ou Fiz um seja, episódio. o que achas que é gratuito, acabas por. Sim, o que é totalmente gratuito não ponho. Não ponho porque depois, imagina, é óbvio que em algumas festas. Eu vou-te dizer uma cena que eu senti que fiquei um bocadinho mais ligado, que foi a cena de É Só Bêbados. Às vezes o pessoal dizia, só entrevistas bêbados. Meu, qual é a festa outdoor que existe que não exista álcool? A culpa não é minha, mas eu também fiz escoteiros, fiz Web Summit, fiz N sítios que não havia álcool, fiz Lisboa Games Week, pá, que não havia álcool e aquilo bate e agir na mesma, percebes? Não tem a ver com o bêbado. E eu não ponho os gajos mais desgraçados, porque aí seria fácil. Há gajos que vêm ter comigo tipo, vai filmar aquele gajo está todo lixado. E eu, não é isso que eu quero. Eu quero que seja uma cena light nesse conteúdo. Tu não fiques a olhar para aquilo e dizer assim, Exato. E depois tem que ver também com, ou seja, não tem que ser só um vox pop de ir falar com pessoas. Nota-se que leva as coisas preparadas, certo? Sim. Algumas coisas levo preparadas, outras coisas faço no momento. Eu tento dar um maior dinamismo que posso num formato que é mais fechado. Às vezes eu quero fazer mais do que aquele formato me permite. Às vezes quase ponho ali tipo meio sketch, meio com umas piadas no meio. Tento mudar o formato em si, não ser só estou ali a fazer perguntas, tento encontrar coisas engraçadas à volta. Mas depende muito do sítio, de onde vou, das pessoas, do ambiente, se está sol, se está chuva. Tudo isso limita e define o ambiente do vídeo. Mas respondendo à questão, sentiste algum tipo de preconceito? Tenho Nuno Curva, não sei se sabes quem é. É um que tem um estilo muito diferente, não é? Sim, ele estava assim. comigo, com o Rui, e estávamos a conhecer na altura dos Red Light. Ele virou-se para mim, para o Rui, e disse assim: o que é que vocês acham dos Vox Pops? Aquilo é mesmo humor gratuito, não é? E tipo, eu fiquei a olhar para ele, o Rui ficou a olhar para mim, desatou-se a rir, e tipo, tu sabes que eu faço isso? Ele, é? Tipo, eu não sabia. E o gajo não sabia mesmo que eu fazia aquilo. Então, aquilo foi... ele até usou uma expressão que era tipo... era quase tipo o low cost do humor, estás a ver? A ideia que ele tinha. Porque a verdade é que também há muita gente a fazer mal Vox Pop, percebes? É um formato barato, qualquer pessoa pode fazer, pega no microfone claro. e uma câmera pode fazê-lo. Tal como é um podcast. Um podcast qualquer pessoa faz. Depois há aquilo que difere. O pessoal que faz bem e o pessoal que faz menos bem. Mas lá está, é tipo, quais são... eu se calhar agora rio menos com o Vox Pop, mas se calhar se for ver aqueles aqueles que são feitos em Las Vegas, não, Los Angeles, do Jimmy Kimmel. Sim. Aqueles com o Cousin Sal, os pedestrian questions, não é? Exatamente. Esses são bué cómicos. Eu se calhar consigo me rir daquilo e achar piada aquilo. Se calhar agora é menos porque quando fiz o Não Confies do Ricardo eu percebi que as pessoas dizem sim a tudo. E se calhar tipo, já não me surpreende nada. Mas eu gosto e quando estava a fazer, estava a gostar de fazer. Estava tipo, ok, eu estou a achar piada a fazer isto
eu mostro aquilo a pessoas e aquelas pessoas riem genuinamente, para mim isso é legítimo, percebes? E lá está, também já vi Vox Pops, fica tipo, epá, este gajo está... este gajo ou esta pessoa está a abusar de uma pessoa que claramente tem um problema ou que tem... Epá, não tá em si... Epá, já me aconteceu. E já me aconteceu também a mim, de ter... Já entrevistei uma pessoa que depois mais tarde vieram-me dizer aquela pessoa é assim meio maluca, porque tem mesmo... Eu, pá, não sabia. Mas quando eu topo, corto logo. Ok. Agora focando aqui mais no stand-up, tu disseste numa entrevista que entraste mais no stand-up para corresponder às expectativas que as pessoas podiam ter de ti, sendo que já estavas de alguma forma no meio da comédia através dos vídeos. E que o stand-up no fundo podia ser aquele passo que as pessoas esperavam que tu tomasses. Isto, Sim. ou seja, tu contas até a história que fizeste 2 vezes stand-up e depois paraste durante 2 anos e voltaste mais tarde. Ainda sentes de alguma forma isto em relação à comédia ou já... Porque a partir desta declaração pode parecer que de alguma forma ainda não gostavas tanto de stand-up assim. Eu vou te dizer porquê. Porque eu sempre fui uma pessoa com muita falta de confiança. Muita falta de confiança. E o sofrimento que foi fazer essas atuações, essas 2 primeiras que eu fiz, eu não te sei dizer. É do género... Todo aquele sofrimento... Lá está, eu gosto de fazer comédia porque... Por N razões. Para mim, se houver um significado na minha vida, eu tenho de fazer esse tipo de conteúdos. E sinto que a cena de poder alegrar alguém, porque quando uma pessoa se ri, eu acho que naqueles segundos estás realmente feliz. Quando te ris, genuinamente, naqueles segundos tu esqueces as tuas preocupações. E então é em busca desse sentimento e em busca de como provocar esse sentimento noutras pessoas. Posto isto, quando algo estava-me a perfurar o coração e a alma, eu disse, isto é demasiado doloroso, eu não consigo fazer, eu não sou bom o suficiente para fazer isto. E eu disse isto e a minha segunda atuação correu lindamente. Portanto, correu lindamente, eu saí de lá a sentir-me o maior, mas depois pensei, mas o sofrimento todo não compensa esta dor. Mas depois também tenho que olhar isto, que acho que isto é a parte quando começas a olhar isto como um profissional. Como um profissional, e já aqui outras histórias que vou entretanto já te explicar, o stand-up é de se calhar a forma mais simples e direta de começares a conseguir alguma forma monetária como comediante. Exatamente. Então o stand-up é do género, para mim era desafiante, mas eu sabia que ia passar por isso se eu quisesse fazer algum dinheiro com a comédia. Se eu quisesse me tornar mais independente, se eu quisesse continuar a fazer conteúdos de qualidade, eu sabia que se calhar o stand-up ia ser um grande... Tinha por lá a bandeira no stand-up, por assim dizer. No entanto, não achava que era capaz. Fui começando a gostar mais de stand-up, comecei a ver outras pessoas, o comediante, que se calhar iremos falar sim, claro. foi também uma das pessoas que me atraiu para o mundo do stand-up. E o Guilherme Duarte foi uma pessoa que me deu bué nas orelhas, porque ele teve nessas 2 primeiras atuações minhas também, certo. E puxava para eu fazer e para eu voltar, e siga, tu consegues. E graças a ele eu consegui ultrapassar aquela barreira inicial do medo, percebes? Do género, ele deu-me aquele impulso e também eu vi-o, percebes? Eu vi o Guilherme a começar, certo. E isso também me deu esperança. O Guilherme, quando começou, não era fantástico. Estás a ver? E é normal não ser fantástico. E hoje digo-te que o Guilherme, além de ser um grande amigo meu, é uma das minhas maiores inspirações no stand-up. Os 2 gajos que eu em Portugal vejo e admiro em stand-up, daqueles que eu digo mesmo, ok, é por aqui, é o Guilherme e o Hugo Sousa. Acho que são 2 gajos em palco que têm uma postura em Portugal que eu identifico e digo, ok, este é o caminho. Eu posso recomendar estas 2 pessoas a alguém que eu sei que não me vão deixar mal, por assim dizer. E nem me vou arrepender de ter recomendado, porque eu sei que aquilo é do melhor que se faz. Ok. Então, pronto. E daí a minha entrada no stand-up. De, ok, siga lá a fazer, ok, eu tenho que fazer isto, mas eu não sou capaz, mas eu tenho que fazer, mas eu não sou capaz. Siga. E depois foi de nadar ali as primeiras atuações... Para teres ideia, eu tremia das mãos. Pegava em papéis e tremia das mãos.
E pronto, e agora sinto que passado... Eu nem vou dizer o número de audições que tenho, porque ainda continua a ser vergonhoso comparando com o resto. Já me sinto ok, já me sinto confiante, já sinto que estou a começar a ter a minha própria voz. Boa. E isto acho que tem sido o desafio. E dirias então que já estás confortável no papel de stand-up comedian? Mais confortável, Já, pelo menos. já consigo pôr ao peito essa responsabilidade do género. Ok, vou ter que atuar ao frente de não sei quantas pessoas, vou aceitar um trabalho para uma empresa que quer um espetáculo de stand-up, já consigo, ok, eu consigo fazer isto. Mas sofro, continuo a sofrer. Não é, não é seguro, não é seguro ainda, mas já estou a sentir que, lá está, como estou a dizer, já me estou a sentir que já consigo ser mais eu e começo a entrar por temas mais profundos e histórias pessoais que eu sempre achei que vão ser boas e há muitas que eu ainda estou a guardar. Então, tipo, ok, estas ainda vão ser melhores lá para a frente, não vou usar já. Que acho que fazem parte desta evolução. De eu conseguir falar, se calhar, de medos e histórias que me aconteceram que se calhar eu só contava a um amigo meu, tipo, não contes isto a ninguém, isto é uma cena. E agora estou tipo a conseguir partilhar isso no palco. Boa. Exatamente. Como eu referi na introdução, foste alvo de heckling por uma pessoa que estava fora do recinto do espetáculo. Neste caso foi no Sol da Caparica, no Festival de Verão, no Palco Comédia, em 2019, se não me engano. Foi o ano passado, exatamente. Sim. Eu acredito que este deve ter sido o caso mais estranho de heckling que sofreste, ou não? Ou há piores? Não, sabes, eu até fiquei contente que aquilo tivesse a acontecer. Eu vou explicar porquê. Porque quando estás a fazer um festival, algo deste género, os teus beats, normalmente, quando é num sítio aberto, são diferentes. Têm que ser, se calhar, mais musicais, mais interativos. E eu tinha que fazer meia hora. E dessa meia hora, eu tinha ali um beat que eu estava assim, será que vou falar sobre isto? Só que aquilo era um tema mais pesado. Que eu estava tipo, não me apetece falar sobre isto neste ambiente. E quando aquilo começa a acontecer, eu penso, uma saída! Portanto, eu até fiquei feliz por aquele heckler. No entanto, assim que aquele heckler começa a falar fora do festival, eu começo a perceber este palco não está no sítio certo. A votação. De repente, não só aquele gajo podia estar a ver todos os espetáculos gratuitamente, porque ele ouvia tudo. Imagina, tu não queres pagar o bilhete, mas queres-me ver stand-up. Tu já sabes para onde é que tu tens que ir. Yeah. Há um espaço ali que tens uma vista ok e até podes interagir com quem está a atuar. Mas não, pronto, foi giro, foi interativo. Olha, eu tenho... Há um dos beats, foi dos meus primeiros, ainda uso porque funciona bem, principalmente nesses ambientes, que é a cena de eu estar a falar um bocado sobre a letra de músicas e estou a falar sobre a música dos The Weasel. E de repente está lá um gajo que também diz: isto não foi o Carlão que escreveu, foi o. Foi o Virgulo. De repente, isto também é giro. De repente, toda a gente está ali e sai com essa informação. Eu lembro, era um senhor que estava na bancada a beber licor beirão. Tinha um bigode. O espetáculo ficou interativo, estás a ver? Eu não disse nada e o pessoal estava tipo, E para mim foi giro porque eu sou um gajo que boeda fechado. Eu ensaio imenso o texto e não dou assim muito espaço para improviso. Mas naquele dia, olha, foi tudo. Fica a história. Mas tens assim mais alguma história de heckling? Ou esta é mesmo aquela memorável até agora? Não tenho de heckling, tenho histórias de não me sentir tão à vontade ou sentir que não. A minha terceira ou quarta atuação foi no Rocket Bar. Não sei se já ouviste falar. É ao pé do Parque das Nações, certo? Exatamente. Nunca lá fui, mas fazia stand-up. Mas tenho referência. E cheguei a ir lá uma vez, ver como é que era aquilo. Tipo, ok, meia sala, pessoal calado. Disse, olha. Estava aquele pessoal típico no bar que não paga a cagar-se para aquilo que estava a acontecer, mas disse, ok, eu consigo voltar ao stand-up, se calhar aqui eu consigo. Eu vou num dia aquilo cheio, pessoal todo a cagar-se, tipo, pouco estava a passar no palco. Os comediantes antes de mim, estavam tipo a atuar e estavam pessoas à frente ao telefone, estás a ver cenas.
E eu fui a palco, e ainda por cima, lá está, estava tipo naquele comeback, tipo a experimentar cenas novas, e dizia, ok, vou experimentar agora 10 minutos novos numa cena que me deu na cabeça. Então estou lá em cima e estou a sentir mesmo que estou a perder o público. E isso foi bué doloroso. Foi mais doloroso porque, como o pessoal já me conhece do YouTube, eu também tinha essa pressão, que é, tu quando vais-me ver, ou alguém que me fosse ver, é tipo, eu gosto deste gajo dos vídeos, deixa cá ver como é que é em palco. E houve ali uma altura que eu não estava a corresponder, porque eu não tinha experiência de palco. Então sofria mais. Agora estou um bocadinho mais confiante. As pessoas já tinham uma expectativa em relação a ti. Pois. É normal. Sim, as pessoas tinham logo... E era isso que também me fazia muita pressão. Que é tu dizes, deixa lá ver se este gajo é realmente engraçado. Já não era aquele gajo. Eu estou a começar e não sou aquele gajo que está a começar. Percebes? Certo. Que é completamente injusto. É porque o pessoal pensa... se ele é bom aqui, também tem que ser muito bom neste campo. Não é assim. Não é assim. Claro. E não é uma cena que eu possa fazer em casa. Eu adorava, para perceberes o quanto paranoico eu sou, eu andei a pensar cenas do género. Será que se eu instalar uns óculos VR com pessoas à minha frente e ensaiar bué de vezes, eu consigo ser melhor comediante? E experimentaste Será que... isso? Não cheguei a experimentar, mas pensava do género. Será que posso adquirir um grupo de pessoas no Fiverr para ouvirem as minhas piadas e perceber se elas gostam ou não? Eu adorava eu adorava criarem um robô para me dizerem se a piada tem piada ou não. Percebes? Tipo, alguma coisa que eu pudesse testar em casa antes de ir para o público. Inteligência artificial. Aí, Exatamente. Eu adorava que houvesse isso. Porque aí, eu ia muito mais confiante. Então... Não é por falta de trabalho, é mesmo por falta de... Lá está, de confiança e de... Será que consigo? Será que isto é mesmo bom? E o problema é que no stand-up, tu, para perceber se é mesmo bom, tens que ir para um sítio... É do género, tens de saltar de paraquedas para ver se o paraquedas funciona. Pois. É péssimo. É assim essa sensação. É tipo... eu adorava que desse para fazer em casa, meus amigos. Isto dos saltos parece bué da fixe, mas não dá para ver se isto abre antes de irmos lá para cima. Mas se há alguém que está apto para criar uma máquina de inteligência artificial, deve ser tu e o Guilherme, não é? Engenheiros Sim, nós podíamos juntar-nos e depois vender, sei lá, para os Estados Unidos. Se calhar nos Estados Unidos íamos ter algum dinheiro com isto. Sem dúvida. Mas lá está, e depois o humor, sabes, depois também, lá está, como engenheiro, tentei estudar o humor à exaustão de um termo, de uma forma... Matemática. Porque é que as pessoas estão-se a rir deste gajo aqui? Porque é que estão-se a rir deste gajo aqui? Porque é que são... Isto vai muito perto quase da loucura, percebes? Uma pessoa devia ser só... Mas isso até certo ponto consegues tirar algumas conclusões, ou não? Não. Não? Ao fim de algum tempo, a minha conclusão maior de todas, e para quem está a ouvir isto e vai aprender, é a confiança. A confiança é rei. Claro que a escrita e uma boa punchline ajuda bastante. Dá jeito. Mas posso-te garantir, que confiança é muito importante. E basta ver alguns comediantes americanos mais antigos, que tu, se calhar fores ver agora um special desses gajos, tu ficas a perguntar, porquê é que as pessoas estão-se a rir? Porquê é que as pessoas estão-se a rir? Ou às vezes aqui na Netflix, às vezes eu vou pesquisando, abro ao calhas, não consigo acompanhar todos os comediantes cá lá fora, mas abro, tipo, sempre que a Netflix sugere-me um special, eu guardo e vou ver mais tarde. Pronto. Certo. E eu estou a ver alguns e estou tipo, isto não tem piada, porquê é que as pessoas estão a rir? Isto não tem... Porquê? E as pessoas estão-se a rir. Portanto, se as pessoas estão-se a rir, há qualquer coisa que nos transcende. Aquele gajo não disse nenhuma punchline, aquele gajo não disse nenhuma premissa gira. Aquele gajo fez só tipo um sorriso, ou fez, ou disse de forma e de repente as pessoas estão-se a rir. Isso é o maior dilema na parte, e frustração na parte da comédia. É que não há uma receita. Há umas coisas que tu podes fazer, há as regras que tu podes aprender, há N coisas, mas há o time, há tudo. É uma equação que é complexa. E o exemplo que eu já tive visto foi, eu enganei-me, ainda há pouco tempo fui atuar e estava a testar uma coisa nova e enganei-me no sítio onde dou a punchline. Disse noutro sítio. Imagina, fiz a entoação que eu costumo fazer noutro sítio errado. Não tem piada. eu disse, estou a dizer, merda, disse mal. E de repente estou a ver pessoas a rirem-se de uma cena que não tem piada. Por teres enganado, possivelmente. Ou... Não. Eles não perceberam. Eu percebi que fiz o erro, porque não era ali. As pessoas não se perceberam
E houve risos. Não foi... Lá está, a casa não foi abaixo. Tipo, aí, genial. Mas houve pessoas que se riram. Portanto, o facto do riso ser contagioso. O riso é contagioso. Num ambiente social também as pessoas têm mais tendência a rir, claro. Eu tive a sorte de ir ao Comedy Cellar em Nova Iorque. E foi, lá está, outra das peças que me fez estar no stand-up. Foi eu ir lá. Quando é que foste? E perceber. Fui há uns anos atrás. Já não me lembro exatamente o ano. Foi quando foste ver o Conan? Fui quando ver o Conan. Exatamente. Eu aproveitei, estava a fazer uma tour nos Estados Unidos. Aproveitei para ver o Conan e disse, ok, tenho que ir ao Comedy Cellar. E quando saí de lá eu disse, ok, é isto. Isto é que é stand-up. Isto não é aquele bar manhoso, o pessoal a fazer comédia. Porque eu já tinha tentado há muitos anos ir-se fazer stand-up em Portugal. Só que eu ia aos bares, tipo visitante, olhava para aquilo e aquilo para mim era deprimente. Percebes? Aquilo era gajos a tentarem ter demasiada piada num sítio em que não tinha condições para o pessoal ter piada, com pessoas a borrifarem-se a ver stand-up. E então aquilo era duro, o som era mau, o ambiente era mau, e tu dizes, eu não quero fazer, ou pelo menos não é que fazer parte disto, eu não me enquadro aqui, isto aqui não me parece fixe. Mas a cena do Comedy Cellar, eu saí de lá a chorar a rir, meu. Aquilo era mesmo fixe. Que comediantes é que viste no Comedy Cellar? Eram todos conhecidos, menos o Jim Norton. Menos o Jim Norton? Todos desconhecidos? Todos desconhecidos, menos ele. Okay. E ele era o gajo surpresa. Eles têm lá uma cena que é fixe, que é Keith Lamp. Já ouviste falar? Que é tipo, eles põem Keith Lamp, ou Keith Lamp, é sempre um nome estranho. Eles põem tipo um cartaz e depois tem um nome de um comediante que é mentira. É tipo um nome falso. E tu não sabes quem é que vai ser esse gajo. E nesse caso foi o Jim Norton. Por exemplo, o CK não está lá anunciado. Se for lá, vai ser o Keith Lamp. Okay. É tipo assim, um nome bem estranho. Já sei. Pois confirma-me. É sempre surpresa. E tudo aquilo. Eu estava sentado lá, só para ver a energia que aquela sala tem. E estás, sem querer, estás a tocar nas pessoas ao teu lado. As pessoas estão tão em cima uma das outras que aquilo cria ali uma tensão na sala que faz qualquer coisa, não é qualquer coisa, mas tudo ali faz rir. E é por isso que eu caio. Eu às vezes sou bué de picuinhas nos sítios para atuar. Se as coisas fossem a meu jeito, tudo era muito mais apertado, era tudo mais escuro. Estás a ver? Aquilo que o CK fez cá. Certo. Quando foi ao Maxime. E aproveitamos já para falar de Luís CK. Exatamente. Podemos falar do CK. O que ele fez cá quando veio ao Maxime foi fazer isso. É ter ali as pessoas juntas o máximo possível, num ambiente intimista. As pessoas atentas, não há distrações, tudo mais escuro, a luz. Tudo isso é uma grande parte da comédia também, para as pessoas sentirem-se à vontade para rir. Se estás num ambiente muito iluminado, as pessoas sentem-se mais expostas, que não se vão rir, porque aquela piada é um bocado mais negra, ou se calhar tu tentas tocar um ponto interessante, mas aquela pessoa tem vergonha, então não se vai rir. No escuro as pessoas riem-se mais. O Dimitri Martin tem uma piada em que ele diz que os melhores sítios para comédia são os piores sítios em incêndios. As pessoas estão todas apertadinhas, é difícil sair. É exatamente isso. Ainda hoje é difícil. Quando eu começo a dizer, pessoal, se calhar devíamos juntar aqui mais as cadeiras, pessoal, se calhar tirar aqui a luz, o pessoal olha para mim tipo, ganda chato, estás a ver? Então, em que sítios, direm em Lisboa, porque quando vais atuar em bares, normalmente é mais em Lisboa, que sítios é que gostas de atuar? Em que sítios? Em Lisboa, deixa-me aqui, porque eu só estou a pensar no Maxime neste momento, em Lisboa. Maxime. Sim, Padaria do Povo. Nunca fui lá atuar, mas já lá fui ver. E quando aquilo está, por exemplo, estar cheio, também cria essa energia. Isto não é muito difícil. Há regra. A regra é escuro, pessoas juntinhas e pagarem para o bilhete. Tens essas 3 regras, já vai ser bom. É palco, difícil ser mau. Um palco e um microfone, ok. Se calhar tenho que pôr todos os detalhes. Uma cadeirinha. Mas pronto, a cena de... Para o palco. Porque as pessoas já ficam com uma maior predisposição para rir. Claro. Eu posso ver o melhor filme de comédia. Se eu estiver sozinho em casa, se calhar não vou me rir, nada. Se eu for ver o Hangover num cinema cheio, se calhar eu vou desatar a chorar-me a rir. Porque é mesmo contagiante o riso. E é por isso que lá está.
em busca desta fórmula para ver o que é que funciona melhor, não é simples. Não é simples porque a confiança e todos estes elementos que eu te acabei de falar fazem a caminha toda. E depois daí começas a construir o teu texto, as tuas ideias, as tuas premissas, as tuas punchlines. Se tudo isto for bom, vai ser do caraças. Mas sempre que uma coisa destas for menos boa, vai ser menos bom. Claro. Claro que tu podes mandar a casa abaixo com menos condições. Mas se tu tivesse as outras condições, as pessoas ainda se iam rir mais. É preciso haver as condições mínimas, claro. Yeah. E acho que, felizmente, já começam a aparecer vários passos assim. E pode ser que depois disto surjam ainda O Máximo agora estava puseram mais cadeiras para ficar aquilo mais apertado. Okay, E de repente, boa. nesta nova temporada, os resultados, em termos de risos, eu topo logo que são melhores. Agora pode dizer, se calhar foram os comediantes foram melhores nesses dias. Epá, eu posso te garantir que nas primeiras temporadas os comediantes eram bons, mas havia dias que bastava haver ali espaços, estás a ver, no meio, ou um grupo que estava lá e que não estava-se a borrifar. O criar espaços abertos faz logo que quebra a energia da sala. Isto é bem importante. E é isso. Acabei de fazer... Estou a ver que estás pronto para abrir um comedy club. Estás. Epá, eu queria era fazer com as condições, estás a ver? Eu queria chegar lá e dizer, eu preciso isto. Agora podemos começar. Então vamos a Louis C.K. que já estamos a falhar em relação a este senhor. Ele é um comediante americano. Penso que é um dos comediantes mais conhecidos a nível mundial, apesar de só ter voltado a espetáculos a solo, há uns dias, no fundo. Lançou o espetáculo Sincerely no próprio site, que em parte é o texto que ele trouxe a Portugal ao Máximo Comedy Club, como o Ricardo já referiu. Aliás, eu até achei, estamos no episódio 25, Luís, que ainda não tinha sido escolhido, portanto achei que estava a falhar aqui alguma coisa. Sim, estava a falhar. E tu quando nós estávamos a combinar, tu falaste também com o Conan O'Brien, que já disseste que até foste ver. Penso que o outro era George Carlin, se não estou em erro. Sim. Então, Louis C.K. entre estes três, porquê? O Louis C.K. foi se calhar o primeiro tipo que eu vi fazer stand-up em termos de... Imagina, passou-me aqueles vídeos antigos e eu disse, uau, isto é muito engraçado. Isto é mesmo engraçado. E principalmente as premissas, os pensamentos. E esses pensamentos faziam-me, ok, este gajo está... Era a forma de dizer as verdades com piada. Ou punha-te a pensar em coisas com piada. Imagina o gajo a achar porque é que as pessoas são homofóbicas. Parece que o pessoal anda a pôr pilas à tua frente ao pequeno almoço e tipo do género, tiremos isto daqui, estás a ver? Todos esses pensamentos eram giros e alimentavam a mente. E então daí cresceu essa paixão pelo trabalho dele. Que mais tarde também percebi que uma das influências dele era o Carlin. E também estudei depois o Carlin. E foste a Carlin. E fui a Carlin desculpa, Conan O'Brien, como é que entra aqui no meio destes Conan O'Brien foi... eu entro no humor talvez pelo Hermano José. Para não ser assim... Certo. De paraquedas. O meu pai punha aquilo a dar e aquilo fazia-me rir. E eu só me lembro do meu pai me dizer, então, mas que estás a rir? Tu não percebes estas piadas? Deviam ser piadas de cariz sexual, se calhar. Eu não tinha idade para perceber. Certo. Mas aquilo fazia-me rir. Havia qualquer coisa naquilo que me fazia rir. E então eu sempre procurei muito humor. Tudo de cassetes, VHS. Eu sempre fui o nerd do humor de procurar coisas que me fizessem rir. Eu estava sempre à procura, tipo droga. Tipo, diga-me qualquer coisa que me faça rir. Uma sitcom, qualquer coisa. É da BBC, não me interessa. Qualquer coisa, diga-me qualquer coisa. Eu ia a tudo. Uma dessas personalidades que mexeu comigo foi o Conan, na SIC Radical. Foi a primeira vez que o vejo. E a maneira dele de ser e a maneira dele fazer piadas naquele momento sempre me deslumbrou. E ao fim de muitos anos que já passaram, ele continua ainda com esse músculo da comédia. Tu consegues vê-lo a fazer vox pop, por assim dizer. Lá está, tu a ele se calhar não chamas vox pop porque ele tem um Michael Lapella.
Eu, como não tenho 5 mics, eu tenho que usar o mic de mão. Mas ele mete-se com as pessoas naquele momento e aquilo tem piada e tudo. É aqueles programas que ele faz de visitar vários países. É isso que estás a dizer? Exatamente. Pá, é uma produção que ao princípio parece que não é muito, mas ele leva não sei quantos câmaras, ele tem 2 microfones de teste ali, ele mica as pessoas. Tudo aquilo é uma produção maior do que realmente parece. Mas é aquela cena de... Ele é genuíno e parece-me ser uma boa pessoa. Ao contrário do Louis C.K. que ao início parece ser uma boa pessoa e pelos vistos não é assim tão boa pessoa. Isto por causa lá está, as acusações de relativas ao movimento Me Too. Sim, e não só para complementar, nós falámos muito isto no último episódio com o Henrique Mota Lourenço, porque foi um dos responsáveis pela vinda do Louis C.K. a Portugal. Portanto, se não ouviram o último episódio, aproveito também que falámos muito também do Louis C.K. Mas estavas a dizer, ou seja, não só pelo movimento Me Too, mas... Sim, acho que ele tem uma atitude perante as pessoas já, pô, é arrogante. Agora, foi a fama que o fez. Epá, nós nem sabemos o que é ter uma fama daquele nível mundial. Mas diz isso... Não, ele tem vídeos no YouTube, numa entrevista, a dizer que se alguém vem ter com ele para pedir uma foto, ele diz não. Percebes? Ok, não sabia. É tipo, eu fiquei bué em choque quando vi isto, que eu pensei, pá, imagina um dia, tu cruzavas com o CK e dizia, pá, não é, pá, ainda por cima o pessoal que se calhar, não sei, é raro pedir fotos com pessoas conhecidas, estamos a falar se calhar só gajos, tipo, tu admires bué, de repente vês o teu ídolo e queres ter uma foto com ele, perfeitamente normal, e de repente o gajo diz, não, tchau. Percebes? Deve ser a maior facada. Eu tinha falado isto com o Guilherme. E o Guilherme foi MC. Foi exatamente. Host numa das noites que o CK teve cá. O Guilherme decidiu pedir-lhe uma foto. Ao qual o CK respondeu: Better not. Yeah. E tu ficas mesmo, filho da puta. Portanto, eu sei que o CK se calhar não é um gajo fixe. Isso é horrível. É horrível, mas é tipo, ele já sabia. Ele já sabia o que é que a casa gasta. Certo. Quer dizer, mais horrível. Há outras histórias. Portanto, eu não sei se ele... Como é que eu ia dizer? Eu sempre gostei muito do trabalho dele, mas nos últimos anos eu sinto que isto teve o impacto... teve mesmo um impacto brutal. Mas também há aqui um impacto que é o impacto de simpatia. Que às vezes estou a ver um gajo de stand-up e eu penso, ok, ele está a dizer isto porque ele está a brincar, ele não é assim. Certo. Ele está a dizer isto porque ele mas ele é um gajo fixe. Exatamente. De repente este gajo perdeu isso. Tu agora, ele vai fazer uma piada e tu dizes, Mas então, por exemplo, agora viste o sol dele, o Sincerely, e viste-o ao vivo no Maximum Comedy Club, quando ele fazia algum beat assim mais, talvez um cariz mais arrogante ou alguma piada mais sexual, tinhas esse pensamento em mente? Não, nem era nesses sítios por acaso, era noutros sítios, noutros beats dele falar da pessoa dele. Se calhar a pessoa dele não é assim tão fixe como eu imaginei que fosse. Não é assim tão simpático, por assim dizer. Agora, pá, eu não sei qual é a tua opinião, por acaso, sobre o último solo dele. Eu gosto. É bom, eu gostei, mas senti... Isto pode ter sido uma boa jogada para ele fazer dinheiro agora por causa do corona. Certo. Do coronavírus. Mas isto foi feito a correr. O que é que isto quer dizer? Não sei se reparaste. A camisola ele fala sobre... o suor na camisola dele. Era quase isso. Não. Ele fala já sobre quarentena e tem uma pessoa num público a tossir já para o cotovelo. Portanto, isto foi gravado uma semana antes. Por acaso Pai, uma semana ou 2 semanas antes disso acontecer. E ele lançou isto porque ele pensou, vai-se acabar o espetáculo durante um X tempo, eu tenho que lançar isto agora. Eu acho que isto foi uma decisão de momento. Porque aquilo que ele fez no Maxime K, eu achei muito melhor. Achei que o leak version estava muito melhor, mesmo que o gajo... Não sei se tu viste o leak. Não, por acaso não. Evitei. Ok.
Eu não consegui, não resisti. Foi tipo, o quê? Eu quero ver o que é que este gajo está a dizer sobre o que se passou, estás a ver? Tive que ir ouvir. Tinhas lá um gajo irritante sempre a rir-se durante os vídeos, mas estava ótimo, estava excelente. Eu achava que ele vinha, o sol que vinha agora dele ia ser uma cena que explodisse com tudo, tipo uma cena tipo o melhor do CK. Eu percebo. Yeah. Há pessoas que dizem isso. Que foi o melhor? Que já vi um outro gajo a dizer, ei, pá, foi o melhor. Eu não sei se foi, eu não senti. Eu também acho que não foi, Eu acho que ele vinha trazer o melhor e ele, para já ter visto o leaked que afetou o bué, que fez bué notícias, e ele quando veio cá a Portugal, ele fez tipo metade do leaked version, metade daquilo que tu viste no sol. Portanto, ele basicamente fez 2 solos. O leaked version é quase como se fosse um sol, porque há muitas coisas que não entraram aqui. Certo. Eu acho que a única, isso que estás a dizer de ele devia ter explodido, eu acho que a forma dele ter lançado mesmo um solo que matasse tudo era ele falar mais do assunto. Porque exatamente. E eu até acho que ele falou para aí 5 minutos e foi bom. O beat que ele fez foi bom, teve piada, e forma como ele entra também teve piada, mas se ele dedicasse 20 minutos a falar disso, eu acho que o pessoal tinha ficado contente. E tinha que ser isso. As pessoas não o ouvem há 2 anos no sol. Ele tinha que chegar ali. Ele podia fazer um sol sobre isto. Sim. e até ao vivo, tu sentias que aquela reação que ele tinha era mesmo mais genuína. Tu percebes quando o gajo entrou, ele começa a dizer assim, tipo, portanto, estou aqui a atuar num lobby de hotel. Sim, ele continua aquilo, e aquilo tu estás a rir porque estás a achar bué da piada aquilo. Ele no solo parece que está a dizer aquilo como... Ele já repetiu aquilo tantas vezes e disse assim, então, 2018, 2019, como é que correu para vocês? Sim. Parece que não tem o mesmo power que teve há um ano atrás. Eu percebo. E se tu fores ver o leaked version, basta só ele entrar em palco e tipo... portanto, aconteceu uma cena, não sei se... E o pessoal já se está a rir. Eu percebo isso eu acho que o público queria que ele falasse mais. Não vou estar a falar por todos, mas eu acho que há uma parte do público que queria. Mas eu também percebo que ele não o queira fazer. Se calhar quer só passar à frente e ele, no fundo, o stand-up é dele, ele é que manda, não é? Mas sim. Eu enquanto membro da audiência de quem gosta do Luís C.K. gostava de ter visto a falar mais do assunto. Eu acho que, olha, isso é uma ótima descrição, membros da audiência, porque nós não somos ninguém para criticar um dos melhores comediantes do mundo. Estamos aqui a falar tipo, não, eu acho que... Como se nós tivéssemos um certificado. Mas sim, é uma cena pessoal de o que é que... Eu acho que ele fez muito melhor. Pá, eu não sei se consegues arranjar o leaked version. Eu acho que gravei, não sei para onde, para uma pen. Eu, assim que vi aquilo, fui logo sacar e disse, não, eles vão tentar apagar isto, eu fico já com isto. É mesmo bom. E ele fugiu de alguns temas... Não sei. E foi essa sensação que me deu que ele gravou isto, foi para despachar. Porque ele não sabe quando é que vai ser a próxima vez que vai atuar. E nos Estados Unidos... Pois, tu não sabes o que é que vai acontecer lá, se isto vai se descontrolar a um nível, sei lá, quando o pessoal está a correr todo para as lojas de armas para comprar, não sei se visse essa notícia, o pessoal depois das compras foram bué da gente a correr atrás de lojas de armas. Não sabia. Eu não sei que receita que vai acontecer nos Estados Unidos e eu acho que foi um género, ok, ele sabia que no próximo ano se calhar não ia mais fazer stand-up. Pois. Então vou já lançar o sol. Pois, quando vi, por acaso não pensei muito nisso da questão de produção, mas é possível, sim. Eu tenho quase certeza absoluta, por ele ter feito uma piada sobre quarentena, que antes disto ninguém falava sobre quarentena, ele faz lá uma observação, e o facto de ter visto uma pessoa do público da primeira fila a tossir para o cotovelo. Nós já começámos a tossir para o cotovelo este ano e há poucos meses. Antigamente, tossir para as mãos era ok, agora é nojento. Foi uma cena... Por acaso não sei quando é que ele gravou o espetáculo. Nem sei se sai essa informação, mas eu tenho quase a certeza que foi de agora. Tenho quase a certeza. Vou aqui confirmar. Ok. Detetive Gustavo. Eram pequeninas coisas. Eu também sou maluco por ter reparado que um gajo na audiência estava a descer para o ombro. Eu sei que também não bate bem, mas acho que houve essa necessidade de pressa, que acho que estragou o produto final.
Pronto, isto pode estar errado. Isto sou eu tipo detetive porque vi uma pessoa tossir para o ombro porque o gajo falou em quarentena. Achei bué coincidência essas duas cenas. Mas foi filmado no início de março, portanto já estávamos nisto. Pois. Achei que pareceu-me apressado. Percebes? Percebo. Eu acho que ele está num nível que ele podia ter feito 30 gravações e tu percebes pela camisola dele que ele não fez 30 gravações. Ele podia ter feito 30 gravações para escolher o melhor. Se eu estivesse na posição dele, era o que eu faria. Eu ia atuar 30 vezes, porque as pessoas pagavam para vê-lo 30 vezes. As pessoas, ele esgota tudo. Portanto, eu gravava, eu tinha uma equipa lá a gravar todos os espetáculos. Ele pode fazer isto e saía o melhor special de sempre. Mas lá está, eu estou a dizer isto como um membro da audiência e não como o melhor. É a nossa opinião. Nós temos aqui uma rubrica que se chama Quem me dera ter sido eu. Quem me dera ter sido eu. Neste caso tu escolheste um beat do Louis C.K. que gostavas de ter sido tu a escrever. Vamos já ouvir, é sobre andar de avião. I was on a plane once, like about a month ago, and they had high-speed wireless internet on the plane. And they had never done that before. They explained to us that we were like one of the first aircraft. And I opened up my laptop, and I'm online. I'm looking at YouTube and shit while we're flying. And then it broke down. And the woman says, I'm sorry, but we have to fix the internet, so it's down for the rest of the flight. The guy next to me goes, it's fucking bullshit. Like, dude, how does the world owe you something you didn't even know existed 30 seconds ago? You're sitting in a chair in the sky. You're like a Greek myth right now. Foi este o beat que escolheste, Ricardo, e como puderam ouvir. E porquê este beat especificamente? Eu gosto muito da parte dele estar a falar de repente dão-te uma coisa para a mão, dão-te uma internet rápida num avião e tiram-te e de repente já sentes que a vida está-te a dever qualquer coisa do género já tens ali uma fúria, uma revolta em ti de uma coisa que há bocado não sabias que existia e não te apercebes que estás numa cadeira no céu. Que eu acho que quando nós andamos de avião não nos apercebemos, somos tipo, como ele diz, uns deuses. E eu gostei muito dessa simplicidade que ele transporta-nos com estas analogias para coisas que são verdade e que a gente se queixa de tanta coisa que nem damos valor ao facto de estarmos numa cadeirinha nos céus. Percebes? Uma coisa que se calhar há uns anos era impensável, tu andares de cadeira nos céus. E nós quando andamos de avião, estamos a voar numa cadeira. E foi uma das coisas que eu te disse por acaso quando me disseste que escolhias este beat, que também é dos meus favoritos do Louis C.K. E acho que é daqueles que por acaso que eu guardo memória mais facilmente. Sim. Epá, ele tem muitos bons, tem muitos bons, mas lá está, este é aquele primeiro que me veio sempre à memória e tem uma história interessante, que é como é que ele escreveu isto. Ele queixa-se de um gajo que estava com a internet e começou a reclamar. Mas sabes quem é que é este gajo? Deve ser ele. Claro. Ele tinham-lhe dado a internet e ele começou a perceber ficou chateado e começou a perceber porque é que eu estou chateado por uma coisa que eu acabei de saber que não existia. Ele diz no beat que foi outra pessoa que é ao lado dele, acho que é outra pessoa que é ao lado dele, mas foi ele. Então a cena dele transportar a história que lhe aconteceu para ele também me deixou a pensar a forma como é feita a escrita. Pois. Nós às vezes eu normalmente quando faço coisas mais pessoais, storytelling, e tento que seja o mais verídico possível. Às vezes mudo coisas para proteger pessoas à minha volta. Imagina, vou contar uma história de um amigo, se calhar não era um amigo, era uma amiga, se calhar, percebes? Certo. Mas ainda nunca fiz essa inversão de aquilo aconteceu comigo, mas não, foi um gajo, não fui eu, foi outra pessoa, percebes? Ele é basicamente não é para mim, é um amigo meu que precisa disso. É o que ele fez neste beat. Sim. Ok, não sabia por acaso que a história era com ele. Há bocado, no início até já falaste disso e tinha-te perguntado, disseste que gostavas de fazer séries de ficção, dei o exemplo do Louis, e disseste que algumas até já tinham sido feitas por outras pessoas. Ou seja, as ideias eram parecidas, sim, desse género.
Mais que ideias foram A essas? única Consegues testemunha que eu dizer? tenho é o Guilherme Duarte nisto. Foi uma cena que eu disse, olha, era fixe fazermos um falta de chá especial de tipo zapping. Imagina, começa a série e aquilo vai trocando. E muda de episódio, a pessoa vai mudando o canal Ok. e é sketches. Os sketches vão mudando, mas são programas de televisão. Pá, É meses depois é anunciado, acho que é na RTP. o desligar a televisão, sim. Dos Ferrati. Pronto, é anunciado isso e o Guilherme só me mandou tipo a screenshot. Tof, estás a ver? São cenas assim que, pá, ideias que naquele momento eu acho, pá, acho que nunca ninguém fez isto e isto é bué de giro e passado um tempo alguém faz. Pois. Epá, lá está, mais vale feito do que perfeito. Eu sei disso. Só que depois também eu quero ver as coisas com o mínimo de qualidade. Quero mesmo. Pá, tenho uma aí que eu não sei como é que vou fazer, mas quero mesmo fazer. Eu sei que é hilariante e sei que é muito bom e sei que ia bater, só que não tenho os meios para isso, percebes? Isso é a parte que... Uma coisa é quando tens logo à partida uma televisão que diz que dá X dinheiro para tu fazeres, ou tens logo... Só que eu nem sei se... Lá está, eu se calhar queria logo para o YouTube, percebes? Pois. Eu ainda não sei como é que vou fazer algumas coisas, mas... O tempo dirá. E pegando aqui no Falta de Chá e nesta questão dos canais de televisão, o Falta de Chá começou no YouTube, depois passou ainda na SIC Radical, a segunda temporada, a primeira também, mas a segunda já foi feita, penso que já para a SIC Radical, a terceira, o especial de Natal também saiu na SIC Radical. Neste caso a série é com o Guilherme Duarte, como já disseste. E tu, lembro-me de algumas entrevistas, falavas de que ali na segunda temporada existiam várias conversas com vários canais de televisão. A própria ideia do Falta de Chá também surgiu por causa de uma proposta do 5 para a meia-noite, que depois acabou por não avançar. Ou seja, houve muitas questões burocráticas que ou demoravam muito tempo a avançar ou não se concretizavam. E tu próprio já disseste que és uma pessoa tímida. Acredito que também sejas bastante introspectivo, porque normalmente pessoas tímidas também acabam por ter essa vertente. Eu também sou uma pessoa tímida, também tenho isso. Portanto, é mais difícil para ti lidar com estes atrasos? De alguma forma ficas qual é que é a palavra certa aqui? Desmotivado, talvez? Sim, isto é duro. É duro, epá, eu acho que nada vai ser tão... Eu já tive muitas vezes, antes do Falta de Chá estrear na televisão, eu já tinha muitas vezes para quase estrear na televisão. Quando o Falta de Chá apareceu na televisão, eu nem sequer fechei. Eu sei que isto parece bué de triste dizer. Claro que hoje estou contente de ter feito isso, mas foi tipo, ok. Porque já tinham tantas promessas de vários canais, de várias coisas, que eu chegava a fazer. E dizia, está aqui. E de repente as pessoas desapareciam do mapa. O mundo de televisão, nesse campo, é mesmo um mundo de cão. E mais para um gajo... Epá, e cada vez fecho mais porque só confio em algumas pessoas. O não confies no Ricardo, não sei se sabes disto, mas era para estrear no 5 para a meia-noite. Sim. 3, 4 horas antes, recebi um telefone a dizer, olha, afinal não vai acontecer. De estrear, já estava tudo, já estava toda a gente a partilhar vídeos 4 horas estrear. antes. Recebo uma coisa a dizer, já não vai acontecer. Não é possível, não sei o que mais. 3, 4 horas antes, não sabia. Foi assim, pá, já tinha o pessoal todo a dar-me os parabéns, porque já tinha um vídeo promo sobre isso. Já estava tipo, consegui. De repente tiram-me aquilo e tipo, entrei num estado mesmo, bué. Pá. Mas qual é que foi a justificação? Pá, eu nunca ninguém me deu diretamente, foi só, não é possível neste momento fazer essa parceria, blá blá blá, alguém de cima. Eu acho que, podia ter alguma coisa, porque isto era também parceria com o Tá Bonito. O Tá Bonito ia fazer uma parceria também com o 5 para a meia-noite. Houve lá alguém no meio que não gostou disto e mandou bloquear. Eu não sei se o responsável tem a ver com o interveniente ou o apresentador dessa noite. Esse apresentador interveniente nunca veio falar comigo mais sobre isso pessoalmente, portanto... Então na altura era quando 5 para a meia-noite tinha vários apresentadores, era isso? Exatamente. Podes revelar qual é que era o dia ou preferes não? Não vale a pena, vale a pena, claro. Porque não... acho que se calhar a pessoa nem percebeu o impacto que isso teve num gajo que está prestes a começar.
percebes? Que aquilo era tipo, estava a ver aquilo como a minha oportunidade, tipo, finalmente vão-me ver, finalmente vou ver que eu consigo oferecer alguma coisa a este programa, estás a ver? E aquilo tinha-me deixado bué feliz, então de repente tiraram-me isso e a única coisa que me voltou a puxar foi o projeto que eu tinha com o Guilherme, que voltou a ver luz do dia, que foi uma coisa que estava apalavrado, tínhamos falado, tínhamos umas cenas, mas surgiu a oportunidade e foi isso que me voltou a dar essa motivação na comédia. É por isso que as televisões, essas burocracias são muito chatas para quem faz qualquer tipo de arte. E pronto, eu adorava ter boas experiências, eu adorava que houvesse um sítio que eu pudesse confiar, porque gostava muito, mas não sei, vamos ver. Mas lá está, o Falta de Chá Season 2 teve acho que foram duas possibilidades de casa diferentes, e era do género, não, está garantido, percebes? Claro. Apertarmos as mãos, tipo, sim senhor, isto vai para aqui, não, e tu, fixe, De repente, pois, não vai dar, estás a ver? Ou desaparecem. Era chato, era e é, para quem passa por isso, que acredito que muita gente passa por isso, é chato. Estávamos a falar do Guilherme Duarte porque, lá está, ele falou, ele faz contigo ainda algumas coisas para a Falta de Chá, não sei se tem alguma coisa pensada para além deste especial de Natal ou não. Neste momento falamos uma outra coisa, oficialmente não, porque são apenas ideias, não sabemos, lá está, é tipo, são ideias que não sabemos se vão para a frente. Mesmo que não seja Falta de Chá, acho que o Guilherme vamos continuar a trabalhar juntos, porque temos uma dinâmica mesmo fixe na parte da escrita, na parte de criar ideias, e é divertido, é mesmo um amigo meu, estás a ver? Não é um gajo que é amigo de, ele é amigo, eu conheço, não, eu sou mesmo grande amigo dele e sinto mesmo uma sorte de o ter como amigo. Temos ali uma dinâmica tão fixe que devemos fazer outras coisas. E sente que ele no mundo do stand-up já está à frente, porque também já faz isto há mais tempo. Lançou agora, aliás, o segundo espetáculo solo. Vão ver no YouTube, só de passagem. E, neste caso eu também fiz uma reportagem nos bastidores do espetáculo dele, portanto passem no Instagram do Humor à Primeira Vista, conseguem aceder aos links tanto da reportagem, e no YouTube encontram facilmente só de passagem. Neste caso ele fez essa tour, escutou várias salas por todo o país, fez também aquela que deu série, os preliminares, mas foi uma tour de testes no fundo. Achas que de alguma forma, por estares associado ao Guilherme, pelos projetos que fazes com ele e estares a começar no stand-up, podes de alguma forma estar na sombra? Não quero criar nenhuma quesilha, mas não. Pode ser visto dessa forma? Não, nem penso nisso. É que nem penso nisso porque é do género, eu estou a aprender com ele. É mais, além de ele ser meu amigo, e ter-me acompanhado no início, ele sempre deu-me dicas muito válidas e tem puxado por mim. Eu vejo ele como um amigo, então nunca penso nisso da sombra, percebes? Nunca. É tipo daquelas pessoas, é mesmo como é uma amizade muito pura. Eu só quero que ele tenha o melhor, percebes? Claro, então claro. eu estou a fazer o meu caminho estava aqui a ver se, porque acho que até nisso temos alguns estilos diferentes. Eu se calhar sou um bocadinho mais como ele às vezes diz que eu sou um bocadinho mais clean, ou se calhar abordo outros temas. Se calhar agora sou menos, também por as influências dele. As asneiras, não é? Yeah. Mas fico, tenho bem orgulho no trabalho dele. É tipo, eu fico bué feliz quando as coisas lhe correm bem e quando vejo-o a conquistar mais coisas. Houve uma altura que eu até pensei que foi quando ele ganhou o blog do ano. Há uns anos eu pensei, isto agora se calhar o gajo vai ficar com a fama e vai subir para outro patamar e vai começar a ser bué diferente. Mas não, é dos gajos mais humildes que eu conheço. É um gajo bué bom, bué boa pessoa. Tenta ajudar gajos que estão a começar. Tem esta preocupação, tipo, os open mics, de criar no Axim, dar oportunidades a quem está a começar. Se calhar a maior parte do pessoal que está tem esse poder, não o faz. E ele faz isso. Ele tenta criar ali espaço, ele vai buscar
gajo, desde o início ele acabava a imaginar o solo, e depois recomendava o solo de outros colegas. Ele sempre foi um gajo bué simpático e bem amigo dos outros. Que eu às vezes até lhe dizia, pá, eu acho que tu és muito mais amigo do que os outros gajos são para ti. Estás a ver? Portanto, eu não tenho esse sentimento com ele. Não sinto que vivo na sombra dele. Eu estou a fazer o meu trajeto, ele está a fazer o dele, e é um trajeto que em algumas partes estamos os dois de mão dada no homo. Um bocadinho homo, mas pronto. E agora falando do Quarentena Show, que já disseste que era um formato que já gostavas de ter experimentado, e surgiu a oportunidade, obviamente, que a quarentena. Eu acho que não há grande forma de fugir isto, porque existem vários projetos de talk show no Instagram neste momento, principalmente o do Bruno Nogueira, e de certeza que estás a par do assunto. Ou seja, ver o Bruno Nogueira a fazer um talk show no Instagram ao mesmo tempo que tu também estás com um projeto semelhante no mesmo meio, e ele ter 70 mil pessoas a ver, desmotiva-te? Como é que... É do género. Eu comecei a fazer antes do Bruno Nogueira. Eu comecei primeiro, portanto o Bruno Nogueira começou-me a copiar, o que acho que é novamente as minhas ideias são fantásticas. Portanto, acho que Bruno Nogueira é um gajo que copia ideias. É só por isso que eu ficar aqui. Não, pá, eu comecei um dia antes a fazer isto porque houve essa necessidade de comunicação. E acho que começaram a aparecer bué de lives, porque naquele dia que de repente o pessoal vai para casa, há esta necessidade de começarmos a falar. Tipo, o que é que está a passar? O que é que está a passar no Porto? O que é que está a passar em Braga? Aliás, eu nos primeiros dias nem sequer era para falar com... Nem sequer era talk show, era falar mesmo com pessoas de norte a sul. Esta era a ideia, esta necessidade de comunicar para fazer um talk show com... O convidado é uma pessoa random. Estás a ver? O convidado é um gajo que está em casa. Esta era a ideia inicial. Depois comecei a ter ali umas interações fixes com alguns comediantes, e disse, ok, deixa cá experimentar começar a entrevistar mais pessoas. E comecei a fazer, pá, por brincadeira, tudo por brincadeira, porque isto, repara, aquilo acontece ali e depois aparece. Nada fica, evapora-se, por assim dizer. Portanto, nem sequer é um projeto que estou a levar muito a sério. É o primeiro projeto que eu estou tipo, não estou a ser perfeccionista. Isto dá-me alguma liberdade, não ser perfeccionista em algo. Depois, qual é que é em que dias é que fazes o Quarentena Show? E a que horas? Eu estou a fazer agora de segunda a sexta, às 10 horas, sempre. Antigamente fazia todos os dias, até ao sábado e domingo, agora faço só de segunda à sexta, e de segunda a quinta tenho um convidado. Sexta-feira é freestyle. Levo lá uns comediantes amigos, umas brincadeiras, falo com o pessoal do público outra vez, para não perder essa essência inicial. E podem... Mas é uma cena que vai... E podem ver é uma no cena Instagram. que vai acabar. Sim. É uma cena que pode acabar amanhã. Vá, não diga amanhã. Mas para a semana, imagina, acabou a quarentena oficial, eu acabei aquilo. Aquilo tinha um propósito muito simples. A questão do Bruno Nogueira, epá, sim, ele tem uns números brutais. Se tu fores ver uma live do Fábio Pochat, tem menos. Tem mil pessoas a ver. Sim. Eu por acaso, eu fiz não é o teste, mas reparei, não é? A Comedy Store tem feito lives com comediantes no palco. A Comedy Store vazia, mas há um gajo que está em palco a fazer stand-up, e eles fazem live daquilo. E eles têm 1 milhão de seguidores, assim, uma coisa. E eles às vezes nem têm 1000 pessoas a ver. O Bruno Nogueira tem 150 mil, 170 mil seguidores, 70 mil a ver. Eu acho que o Bruno Nogueira deve ser dos lives mais vistos no mundo do Instagram. Também acho que sim. Porque... Está a ser uma coisa... Até comediantes brasileiros, às vezes, alturas que eu entro lá e estão lá tipo 200 pessoas. Pá, e eu tenho ali uma média de... Depende muito do convidado, de 70 a 300. Para mim está ótimo. É tipo, está even, e é do género, eu não tenho nenhuma ambição daquilo. Se eu tivesse a ambição daquilo, eu estava a pôr aquilo para o YouTube, em que milhares de pessoas iam ver. Aquilo é mesmo só com o propósito de me manter ativo mentalmente neste período que nós estamos a passar. Estás a tratar tudo, ou seja, de convidar as pessoas, quantos convidados, aqueles próprios jingles que tu metes às vezes antes das pessoas, convidar. Isso aí... Isto é uma tarefa de quarentena. Estás a fazer produção também, no fundo. Estou a fazer produção, pronto, e tudo isso está... Estou a fazer um teste de algo, e essa necessidade de comunicação que existe neste momento.
vamos ver. Pá, tenho ali também, faço umas rábulas com o Rui, que é o Rui Conceição, um comediante também, que vou ter um espetáculo dia destes. Era disso que eu queria falar agora, que o espetáculo é insultos de pessoas bem educadas. Neste caso mistura stand-up com roast. E ainda tem as datas, ainda estão marcadas, porque o espetáculo ia começar em final de maio, se não estou em erro. Em maio ia ser as primeiras datas. Já ainda não foram oficialmente adiadas, mas penso que vocês estarão a aguardar pelo desenvolvimento desta situação. Sim. E também nem sequer estamos a fazer promoção, porque parámos na promoção disso, porque não faz sentido fazeres promoção de uma coisa que não sabes que vai acontecer. Em princípio vai ser adiado. Mas vocês vai acontecer, não sabe se vai ser. Sim, não sabemos, lá está, mas não estamos a promover uma coisa para acontecer em maio, depois não vai acontecer. Mas aqui o conceito, vocês misturam, lá está. O conceito, isto é stand-up roast, dois comediantes que querem fazer stand-up, então têm ali um espetáculo de stand-up. E no fim vão trocar insultos um com o outro. E essa parte acho que vai ser muito gira, porque isto começou, ok, a gente depois no fim troca aqui 5 minutos, depois de repente aquilo está a crescer. Quanto tempo de stand-up é que cada um faz? Eu acho que a ideia, se não me engano, é fazermos 20 minutos cada um e depois 20 minutos no final. Isso é mais ou menos uma hora. Isto ainda há pormenores a serem acertados. Okay. E eu acho que isto vai ser muito interessante. Tanto para mim, para ele, vai ser, se calhar, a primeira experiência de tour mais solo. Não sendo um solo, vais ter ali essa experiência de estares mais por ti. E pronto. E lá está, é outro teste. São pequenas coisas, são pequenos testes. A questão do roast, ou seja, vocês vão ser sempre vocês os dois a fazer um roast um ao outro. Certo? Sim, ainda tínhamos pensado pôr ali outras coisas no meio, mas a ideia, para ser até mais simples, nesta primeira fase é isso. Há ideias... Sim. Não têm medo que fique repetitivo só porque fazendo 5 datas estás sempre a insultar a mesma pessoa, 20 minutos, se calhar vai chegar a uma altura em que já não tens... mais grande coisa a dizer sobre a pessoa. Por acaso nós somos muito bons nessa parte de insultar. Temos tido... Repara, eu não sei se sabes isto, mas o Rui emagreceu por causa das piadas que eu lhe estava a dizer que ia fazer. Ele começou... não sabia. Eu sei que ele emagreceu. Ele perdeu 20 quilos porque ele não curtia... Ele estava tipo... estas piadas são boas, mas eu não quero ser o gordo. Então começou a perder peso por isso. Então ele queimou-me para aí 20 piadas boas sobre gordos que posso usar para outro gordo. Ou eu estou à espera que ele volte a engordar. É verdade, agora em quarentena eu posso ir buscar essas piadas de volta. Acho que não vai ser repetitivo, até porque não são muitas datas. Isto lá está, era outro teste. Se isto corresse bem, há vários caminhos que isto pode lidar. Até inclusive, podia ser um projeto já mais em ficção ou projeto de conteúdo visual. Ou não, percebes? Há aqui vários caminhos. Ok. E assim, é mini testes. E vão filmar esse espaço do roast? Vamos. Vão disponibilizar depois no YouTube? Não sei bem como é que vamos fazer, se vamos usar aquilo para uma cena no YouTube, por exemplo, gravar só mostrar um bocadinho de beats. Certo. Individuais, vamos gravar, isso ficou decidido. Agora exemplo, a parte do roast, eu acho que funciona muito bem o roast, como aquele espaço que, neste caso, os Roda Bota Fora, por exemplo, fazem, ou a fila de piadas que fazem no Brasil, como aquele espaço do espetáculo que na net funcionaria muito bem. Sim, acho que funciona bem. Se bem que é diferente, porque é a cena de... Por exemplo, se eu fosse um roast com pessoas que eu não conheço, é diferente. Quando fazes um roast com amigos, tu podes esticar mais a corda porque eles sabem e aceitas melhor porque é um amigo teu e sabes que aquilo vem de um fundo bom. Percebes? Outra coisa é uma pessoa que não, tu sabes que nem curtia ou não estás bem 100% e está-te a mandar dicas e tu ficas tipo... pode deixar de ser simpático. Ali é tranquilo, então ali nem sequer pensas nisso, porque ali eu estou a mandar dicas a um gajo que é meu amigo, ele está-me a mandar dicas e é isto.
é tipo o Guilherme insultar-me, eu sei que é brincar, eu insultar o Guilherme, eu sei que é uma cena de amigos. Agora, se for outro gajo que eu não me dou tão bem a insultar-me, é tipo, será que não é um fundo mau no meio disso? Não sei, percebes? Então tem isso. A questão do publicar no final é que se eu publico a Zerice, ou como eu estou a imaginar que seja, parece que vou dar continuidade àquilo. E eu não sei se aquilo vai ter a continuidade daquilo, não sei se vai ser aquilo. Se vai ser outro projeto baseado no sucesso daquele. Estou a perceber, há ideias. Os insultos... Há ideias, é isso, né? Exatamente, há umas ideias. Os insultos é um piloto. Vão ser aquelas datas. Em princípio, imagina que corre bué da bem e a gente vai ter que aproveita e está já com aquilo limado e faz mais umas. Não sei mesmo. Mas a ideia é ser aquilo e depois fechou. E depois vem outra coisa dali. Do género. Pelo menos é assim que eu penso. Não sei se vai acontecer. Temos que esperar então para essas datas. Temos aqui mais uma rúbrica que se chama Como é que conheceste o Ricardo Araújo Pereira? Como é que conheceste o Ricardo Araújo Pereira? Vamos a isso. Não sei se estás a par desta rúbrica, mas o convidado... Sim, já tinha visto que fazes essa rúbrica e eu pensei, se calhar ele não vai fazer sempre. Faço sempre. Faço sempre desde o segundo episódio, porque o primeiro foi com o Ricardo e era um bocado estranho. Foi no espelho. Já tive, por acaso tenho feedback diferente em relação a esta rúbrica. Há quem diz genial, adoro ouvir as histórias, e depois há quem diga, não faz muito sentido, porque às vezes há pessoas que não têm nenhuma história assim tão gira. Mas gira é perceber qual é que é, neste caso, a tua, Ricardo. A minha história é assim, nem sequer é de vista. Acho que eu sinto se calhar sou daqueles poucos gajos que não têm. Eu não apareci na tal lista dos 40 nomes e não fui para o Twitter a queixar-me. E se calhar por isso é que não é influenciou a minha carreira. Devia-me ter queixado. Porque lá está, introvertido, eu guardo para mim, fico triste, digo, mas guardei para mim. Se calhar devia ter publicado, estás a ver? Fiquei, já me cruzei com ele vezes, mas mais quando era miúdo, tipo gato fedorento, tirar fotos, tenho algumas, tipo miúdo. São essas as minhas ligações. Eu vi uma foto tua no Instagram com ele nos prémios do YouTube. Sim. Mas lá está, também num ambiente, não houve depois um comentário depois. Ele já me autografou 2 livros em que ele escreveu um abraço para o colega. Olha, portanto, pode haver aí, mas nunca houve uma cena tipo, mas lá falar um bocadinho. Tinha boa curiosidade, mas não sei. Eu tenho já boa de teorias, estás a ver? Dessa personagem mítica. Então. Percebes? São teorias. Nem queres vale partilhar? a pena. Porque... Não queres partilhar? São teorias sobre o que é que ele escreveu, sobre o que é que ele não escreveu. Já ouviste que há rumores sobre coisas de livros? Algumas. Sobre o livro O Meu Pipi. Eu tenho opiniões muito fortes. Porque depois eu li muita coisa dele. E depois li essas coisas. E também digo, espera aí. O que é que está a acontecer? Isto faz match. Tentámos o pôr num sketch do Falta de Chá, ao qual ele respondeu que tinha vergonha e por isso não queria entrar. Tinha vergonha de aparecer às câmaras. E, pronto, percebes? A minha história é lame com ele. Eu não tenho... Ok. Foi um gajo que eu em tempos era, se calhar, e foi responsável de muita influência minha pela comédia. Mas nos últimos anos menos. Foi uma figura que eu olhava com muita admiração e depois não sei se foi isto o próprio meio ou o querer esquivar-me do Ricardo Araújo Pereira, esquivar-me intelectualmente. Um dos dias mais tristes que eu tive quando era mais puto no mundo da comédia foi eu perceber que eu nunca ia ser tão bom como ele. Não sei se nunca ninguém partilhou isso contigo, mas isso há um dia que tu percebes que não vais ser o Ricardo Araújo Pereira e esse dia é triste. Lembro-me de ficar bué triste nesse dia, que percebi-me que nunca ia conseguir chegar aos calcanhares, porque ele tem algumas coisas que eu não tenho. Ele tem uma memória do caraças. A minha memória, eu leio um livro,
perguntas-me uma cena que eu li há 2 meses, eu tipo, não sei bem o que é que se passou. Portanto, eu sabia que nunca ia ser ele. E o que me tranquilizou foi, ele também não sabia que ia ser o próximo Herman. Porque nós não somos, nós somos vamos beber a vários sítios. Nós somos uma junção de vários comediantes. Ele é uma junção de outras influências que ele teve numa só pessoa. O Guilherme ele também tem vai beber a sítios diferentes. Eu vou beber a sítios diferentes. Eu vou beber um bocadinho do Conan, vou beber um bocadinho do CK, vou beber um bocadinho... Por exemplo, olha, o Tom Segura é um comediante que eu agora cada vez gosto mais. Que também sinto que há ali uma influência de CK. Exatamente. Nós vamos adaptando e vamos sendo nós. Mais a nossa voz. Qualquer arte é assim. Acabas tu, sejas músico, sejas o que for, tu tens os teus ídolos, fazes ali um remix, pões a tua identidade e de repente sai uma coisa diferente. E pronto, portanto, se calhar a pessoa que está a ver isto vai ser o próximo grande nome, para não ter medo, que é uma questão de influências. Muito bem. acho que é uma boa mensagem. Vamos terminar e terminamos sempre com mais um beat de Louis C.K., neste caso que eu selecionei. É um que espero que também aprecies este. Okay. Que por acaso, já que estávamos a falar de Ricardo Araújo Pereira, lembro-me dele citar esta piada algumas vezes do Louis C.K., que é sobre o facto de não se dever violar pessoas, diria eu, a não ser que tenhas uma razão muito forte para fazer, claro. Tive para sugerir esse beat também. Yeah. Ricardo, muito obrigado. E excelente trabalho estás a fazer aqui com o teu podcast. E excelente trabalho que estás a ter noutras iniciativas também ligadas ao humor. Portanto, Gustavo, estás de parabéns. Muito obrigado, também Ricardo. A dar esse props. Muito obrigado. E é isso. Ricardo, muito boa sorte nesta quarentena. Espero que esteja tudo bem contigo. E até um dia. Até um dia, meu caro. Até um dia. So he said if he had a time machine, he would kill Hitler. Like he would go back and kill Hitler. I love that he thinks he can just kill Hitler just because he just goes back there and walk up and kill the dude. And I was thinking, that's a noble purpose for a time machine. I would do that, but I would have gone back then, but I wouldn't have killed Hitler. I would have raped him. That's what I thought. Because I think that would have been enough. I think that would have stopped him from doing all that shit. If he had been raped by me, he never would have pulled any of that stuff, man. Should we invade Poland? No, I'll just take a shower. I don't feel good. I'm not condoning rape, obviously. You should never rape anyone. Unless you have a reason, like you want to fuck somebody and they won't let you, in which case, what other option do you have? How else are you supposed to have an orgasm in their body if you don't rape them? I mean, what the fuck? A sonoplastia do humor à primeira vista é de Ruben de Freitas e Luís Batista, o design de Tiago Filipe e Nuno Amaral, a voz dos jingles e genérico é de Tiago Filipe e Rui Mirama. Já sabe, de 15 em 15 dias há um novo episódio, pode ouvir na Esques FM ou em todas as plataformas de podcast, basta procurar Expresso-Humor à Primeira Vista. Pode ainda ler parte da entrevista no site do Expresso. Acompanhe as novidades também no Facebook e no Instagram em humoraprimeiravista.podcast. O meu nome é Gustavo Carvalho, obrigado por ouvir o Humor à Primeira Vista. Até um dia.